Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco a respeito do smartphone da ASUS Zenfone Go. O modelo é o ZB500KG. Esse smartphone ele é bem barato, ele não custa nem R$ 400 e é um modelo relativamente bom pelo preço dele, tá? Então essa carcaça aqui traseira é de plástico, tá? A tampa ela é removível e ela tem entrada para dois cartões, dois chips, né? Micro SIM, né? E tem uma entrada para cartão SD. Esse aparelho vem com um fone de ouvido, né? Que é esse modelo aqui que você está vendo. Ele vem com um carregador, que é esse aqui também, tá? Fixo. E ele vem também com um cabo USB. E é claro, o manual de instruções, né? Ele tem aqui uma câmera frontal de 2 megapixels e a câmera traseira de 8 megapixels e um LED aqui que serve tanto como lanterna como flash. Ele tem um recurso interessante que é o de você bloquear e desbloquear a tela com dois toques, né? Tanto bloquear como desbloquear. Você pode fazer gestos também para poder desbloquear a câmera, desbloquear algum recurso do aparelho. E a tampa dele é removível, ela tira aqui do lado, tá? Que você tira, remove a tampa do aparelho. Tira ela aqui, puxar aqui do lado. Pronto. Tá. O aparelho ele fica mais grosso por causa da tampa, meio que faz o volume, né? Tem essa borracha aqui que encosta na bateria, mas ó, o aparelho nem é tão grosso assim. Aqui tem a entrada do cartão micro SIM, né, da sua operadora. E aqui o cartão de memória e embaixo dele a entrada para um outro cartão micro SIM, tá? O volume é aqui. Eu vou começar falando um pouco dos pontos negativos dele. O principal ponto negativo desse aparelho é o armazenamento interno, tá? Ele tem 8 GB de memória interna, o smartphone tem com 8 GB, mas a memória disponível, ou seja, livre para você utilizar, na verdade dá um pouco mais que 2 GB. A imagem da câmera não está muito boa, mas está mostrando aqui que ele tem 8 GB de memória interna, só que desses 8 GB eu tenho apenas 3,75 GB de memória livre, tá? Eu não sei bem o que a ASUS fez, parece que ela particionou a memória interna. Então eu tenho aqui 4,25 GB de memória de sistema reservado. Não sei bem o que é isso, deve ser uma partição reservada para o sistema Android, acredito que seja isso, que é de 4,25 GB. Eu não consigo utilizar essa memória, ela está indisponível para mim, não consigo acessar. É uma memória reservada pelo sistema Android. Então eu já tenho uma perda de 4,25 GB que está reservado, que eu não consigo usar. E o que sobra para mim dos 8 GB é 3,75. Sendo que desses 3,75 GB, um pedaço, né, já vem preenchido pelos aplicativos de fábrica. Então, o espaço real que sobra para você utilizar de memória interna dá mais ou menos uns 2 GB, um pouco mais do que isso. Tá? Eu não vou ter como dizer de forma precisa quanto que ele vai dar de espaço de fábrica, porque eu já instalei um monte de coisa nele. Você pode ver que a memória aqui já está quase toda cheia. Já instalei algumas coisas, ocupou. Aí eu teria que resetar para mostrar, mas ele vai vir mais ou menos com uns 2 GB livre. Então é muita pouca memória. Você tem 8 GB, mas a ASUS entrega para você
mais ou menos 25% só de 8 GB para você usar, o que é um absurdo. Seria como você comprar um computador de 500, com HD de 500 GB e ele vir com 300 GB lotado. Seria mais ou menos isso. Então eu não entendi por que, que foi feito dessa forma, né? Uma coisa sem noção. Você ter menos de 50% da memória livre para poder utilizar. Eu vou até deixar a tela de um outro smartphone que eu tenho aí do lado, que é da Sony, um modelo bem mais antigo, nem está vendendo mais. Ele só tem 2 GB de espaço interno, de memória interna, mas eu tenho os 2 GB inteiros, ele não tem memória reservada. Eu tenho acesso aos 2 GB, normalmente. Não tem esse negócio de memória reservada pelo sistema. E ele vem com mais de 50% de memória livre. No caso dessa imagem, você não vai ver isso, porque eu já instalei algumas coisas também. Então, esse é o principal problema desse aparelho. A grande mancada aí desse aparelho é isso aí, tá? Principal ponto negativo. Agora, o desempenho dele é bom, tá? O smartphone ele tem um desempenho bom, mesmo com a memória quase toda cheia, ele não está travando, ele está fluindo bem. Ele tem alguns aplicativos de fábrica que são até interessantes, como esse Asus Mobile Manager aqui, que você verifica a memória RAM. Ele tem só 1 GB de memória RAM, mas ele pelo menos não gasta a memória RAM toda, né? Pelo menos essa vantagem você tem. Ele está consumindo aqui mais ou menos 50% da memória RAM, e isso porque eu instalei algumas coisas. Ele, de fábrica, sem instalar nada, vai dar um pouquinho menos. Então você tem aí mais ou menos 50% de memória RAM livre, que é 1 GB de memória RAM apenas. Tá? Tem aqui o uso de dados, que para você monitorar o consumo de internet sua aqui, de dados móveis, que também é interessante. Né? Tem aqui uma ferramenta para liberar a memória. E tem uma outra ferramenta aqui interessante também, que é para você gerenciar aplicativos que inicializam junto com o sistema operacional. Deixa eu só achar aqui a ferramenta. É isso aqui mesmo. Você pode definir com essa ferramenta o que vai inicializar junto com o sistema ou não. Né? Você pode escolher. Isso ajuda também no desempenho aí do seu aparelho. Tá? Eu vou fazer um teste aqui de desempenho só para mostrar para vocês que, apesar do grande problema do espaço interno, o aparelho tem um desempenho bom. Eu tenho alguns jogos aqui instalados, que são jogos relativamente pesados, não é jogo muito leve. Lembrando que a tecla de volume é aqui atrás, tá? Não é do lado. E a tecla Power é aqui em cima. Então aqui o volume. O desempenho até que é bom, né? Carrega relativamente rápido. O gráfico tá bom. A tela dele é muito boa, né? O toque, o touch, né? O jogo roda bem fluido. Beleza, e se eu checar aqui o consumo de memória RAM,
Vou aqui, ó, o jogo está lá aberto. Olha, eu tenho 30% aí de memória livre com o jogo aberto aqui, né, no jogo. Então, o desempenho dele é bacana. Vou pegar um outro game aqui, só fechar aqui para não sobrecarregar muito. Eu vou deixar aberto o jogo. Deixar o jogo aberto, vou pegar aqui o limpo. Vamos carregar ele aqui para ver quanto tempo que ele vai levar. Vou dar um cancelar aqui nessa mensagem de Google Play Services. Lembrando que eu já abri o jogo antes, né? Então quando você abre o jogo antes, ele fica com o cache ali e dá um carregamento mais rápido. Então tá aí o nosso game funcionando. Então o desempenho dele é muito bom. A tela dele é boa, pelo menos eu achei bastante boa a tela. Bem toque, bem bacana. Tá, então é isso aí, é esse o resumo do aparelho que eu queria falar. Se você gostou, deixa o seu like. E a bateria dele, que eu estava esquecendo de falar, é uma bateria muito boa. Tá? A bateria dele me surpreendeu. A durabilidade da bateria. Eu vou ver aqui a bateria dele. Bateria. Tá? Normal. Tá dando aqui 1 dia e 14 horas restante. É claro que isso aí é um tempo relativo, né? Depende do quanto você vai usar o aparelho. Ele está no modo normal e a bateria dele dura o dia todo. Entendeu? Não tenho o que reclamar da bateria, não. A bateria dele está durando bastante aí para mim. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.